quinta edição do programa Maio Tecnológico, com a temática A Facilidade na Palma da Mão, Teams, a ferramenta colaborativa do TJRN. Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início, neste momento, a mais um encontro do projeto Maio Tecnológico. Com a temática Facilidade na Palma da Mão, através da ferramenta colaborativa Teams, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, CETIC, está realizando a quinta edição do projeto Maio Tecnológico, evento voltado para a divulgação e informações de tecnologias usadas para o melhor funcionamento do Poder Judiciário Potiguar. Serão 3 palestras que ainda teremos, uma a cada sexta-feira do mês, ministrada por servidores da CETIC de forma presencial e com transmissão ao vivo pelo canal do TJRN no YouTube. O público-alvo do Maio Tecnológico são magistrados e servidores, além de convidados especiais. Integrando a programação do Maio Tecnológico, neste segundo encontro, teremos o desenvolvimento do tema Teams, como ferramenta colaborativa, canais de comunicação, integração, suporte e notícias. Na próxima sexta-feira, 19, no auditório Deusdete Maia, localizado no prédio sede do Poder Judiciário, teremos a palestra Conhecendo o Pacote Office 365 e armazenamento no Teams. E para encerrar o mês tecnológico, no dia 26, haverá palestra sobre boas práticas de uso no Teams. Todas as palestras serão realizadas às 11 horas e serão transmitidas pelo canal do TJRN no YouTube. Para iniciar este encontro, convidamos o anfitrião, juiz coordenador dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte, Dr. Cleanto Pantaleão, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. De forma bastante breve, gostaria apenas de dar boas-vindas aos servidores da CETIC, de administração, enfim, do tribunal, e dizer da alegria que o Fórum Jales Costa, com que o Fórum Jales Costa recebe todos vocês nesse evento e nessa oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre o Teams, né, uma das ferramentas que, conversando com o Gerânio há pouco, nós estávamos dizendo exatamente isso, que é subutilizada, né, por todo o Poder Judiciário e que tem uma funcionalidade, diversas funcionalidades que precisam ser melhor apreendidas por magistrados e servidores. Então, é com muita alegria e de forma bem objetiva, como eu disse, que recebemos esse evento, parabenizando a iniciativa e a todos que aqui estão. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para conduzir a palestra desta manhã sobre Teams como ferramenta colaborativa, canais de comunicação, integração, suporte e notícia, convidamos a secretária-geral do TJRN, Andréa Campos, para ocupar assento à mesa. Convidamos também o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJRN, Jerônimo Gomes da Silva. Como debatedores, convidamos o diretor do Departamento de Infraestrutura e Suporte do TJRN, Gilvan Galvão Júnior, o chefe de seção de Suporte e Manutenção do TJRN, Rodolfo Trindade Câmara, e o chefe do setor de sustentação dos sistemas judiciais, Paulo Henrique Pinheiro de Souza. Com a palavra, o secretário Jerônimo Gomes. Bom dia a todos, presencial e remotamente. Agradecer a doutor Cleanto pelo apoio restrito para a gente estar realizando esse evento. Um evento que já vem na sua quinta edição, como foi dito, onde no mês de maio é dado um foco maior na tecnologia do judiciário,
Não que não seja dado nos outros meses, mas que esse mês a gente realiza palestras, muitas vezes em vários prédios do Judiciário. A exemplo desse aqui, onde a primeira foi em tribunal, essa aqui, e as outras duas, até o momento, será no tribunal também. Agradecer também a Andréa Campos pelo apoio, a nossa secretária-geral, lá, apoio restrito lá no tribunal. Enfim, esse ano, diferente dos outros, a gente não escolheu, juntamente com o tribunal, com a presidência, com os demais setores apoiadores, um sistema específico, uma metodologia específica para a gente falar. A gente escolheu uma ferramenta colaborativa que reúne várias outras funcionalidades que todos vocês necessitam no dia a dia. Um painel único, como um cockpit, onde você loga na rede do tribunal e, a partir dali, você tem acesso a várias ferramentas, várias funcionalidades, que serão demonstradas aqui. Como, por exemplo, tudo aquilo que você usa administrativa e judicialmente, ali no dia a dia, armazenamento, e-mail, as suas situações de recursos humanos, seus afastamentos, para o juiz que está de plantão, os processos chegam diretamente via Teams, dizendo que chegou um processo no plantão, e através do smartphone ou computador você tem acesso ali. Para você agendar audiências, para você transcrever a audiência, ela faz também, eu acho que alguns aqui já conhecem. Você realiza a audiência pelo Teams e transcreve a audiência também. Enfim, dentre outras várias funcionalidades, questão de ocorrência da ouvidoria, questão de processo do SIGAJUS, dentre outras. Para quem já conhece, pergunta: não vai ter outras ferramentas? A gente aguarda que tenha uma maior adesão da ferramenta para continuar com essa evolução. Já que a adesão até o momento foi ainda muito pouca, não tem sentido assim a gente aumentar mais ainda o número de ferramentas no Teams, sem que vocês conheçam as existentes. Enfim, eu espero que todos tenham um bom proveito. No final do evento, no final do mês, a gente vai fazer uma avaliação, ver se teve realmente um aumento desse número de usuários na plataforma, para poder realizar as demais evoluções. Obrigado a todos vocês. Bom dia a todos. Agradecer a presença dos magistrados e servidores, o pessoal da CETIC. Só falar bem rapidamente, fazer uma introdução, pessoal, antes dos colegas iniciarem de fato a apresentação. É importante destacar que o Teams é apenas a colocação em prática de um conceito maior desenvolvido pela CETIC, que é esse hub, né, esse concentrador de colaboração e produtividade. Tá? Ele se materializou através da ferramenta que o tribunal contratou, através de um processo licitatório, mas o conceito que está por trás disso é muito maior, né? E, eventualmente, a gente pode ter até uma outra ferramenta. Essa é apenas uma ferramenta para instrumentalizar esse conceito. Então, a gente não tem só a audiência, que talvez para muitos seja a cara do Teams, hoje, né? Principalmente vocês são das unidades judiciárias, né? Da área fim do tribunal. Muitas vezes o Teams é apenas audiência, ele não é só isso, né? Hoje a gente vai demonstrar isso de maneira mais prática. Ele tem uma série de outros recursos, o próprio pacote do Office, né? Que como é chamado Office 365 hoje, Word, Excel, PowerPoint. Portanto, dizer que hoje todos os usuários do Poder Judiciário do Estado, né? Seja magistrado, seja servidor, têm à sua disposição uma licença desse produto para ser utilizada, que engloba, além do Teams, esses outros, esse Word, o Excel, o PowerPoint, né? Então, e a forma como esses aplicativos interagem e se integram com as atividades do dia a dia, eu acho que é o principal que a CETIC quer destacar aqui, e com isso estimular que os senhores e as senhoras façam o uso da ferramenta, tá bom? Então, para deixar esse recado, a gente
aposta que, após os eventos, como o Gerânio disse, o uso vai se intensificar. É uma ferramenta que tem bastante potencial para facilitar o dia a dia dos senhores. Essa é a missão principal, acho, da gente tentar trazer durante os dias do evento. Tá bom? Obrigado e bom evento a todos. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente me apresentar. Eu acho que todos vocês conhecem os colegas aqui, não é? Eu cheguei no Tribunal de Justiça há 4 meses, não é? Meu nome é Andréa Campos. Eu sou servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte há 32 anos, e quando eu cheguei aqui, eu fui tomada por uma grande emoção, porque trabalhei aqui mais de 25 anos neste prédio. Então, cada cantinho desse aqui me traz uma recordação, e cheguei a me emocionar. E aí, vocês estão trabalhando aqui hoje, né? Servidores do primeiro grau, servidores que metem a mão na massa mesmo, que fazem a coisa acontecer, e que são cobrados por cumprimento de metas do CNJ, que são cobrados para atendimento ao público, seja atendimento presencial, seja atendimento virtual, e são tantas cobranças, são tantas coisas que vêm para vocês, não é? E muitas vezes, quando chegam os louros, não é? As premiações, somos esquecidos. Mas a gente está aqui para tentar mudar um pouco essa história. A gente está aqui para oferecer para vocês ferramentas que facilitem o trabalho de vocês, ferramentas que tornem o dia de vocês mais produtivo, menos desgastante. Essa ferramenta que vai ser apresentada talvez traga esse diferencial para algum de vocês, né? E o meu papel aqui, nesse momento, é para conversar com vocês sobre o balcão virtual. O balcão virtual é uma ferramenta que foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça no tempo da pandemia, em que as pessoas precisavam ter acesso aos órgãos públicos e não tinha como, porque estava todo mundo em trabalho remoto por conta da situação que todos nós sabemos. E o CNJ ele estabeleceu como obrigatório o balcão virtual. Eu acredito que todos os senhores aqui sabem o que é balcão virtual, correto? Levantem a mão, sim. Então, assim, é uma ferramenta em que o usuário externo, ele pode utilizar, além do meio telefônico ou de e-mail, não é? Ou presencial, como forma de comunicação, o balcão virtual, que é aquela chamada de vídeo, não é? E, para isso, precisa que exista um link de acesso no site do tribunal. Então, quando eu cheguei lá no Tribunal de Justiça, uma das minhas preocupações foi ver por que é que nós nos saímos tão mal nos quesitos de transparência e nos quesitos do prêmio, né, do qualidade prêmio, porque eu acredito que todos nós aqui trabalhamos muito para conseguir bater todas as metas, para fazer tudo. Então, um dos pontos disso aí se chama balcão virtual. E aí eu pedi para o meu gabinete verificar no site do tribunal se a gente tinha esse item lá, correspondente, né, para cada unidade judiciária e algumas unidades administrativas. E aí verificamos que a grande parte não tinha. E outras tinha, mas tinha somente um endereço que não era nem um endereço que levava ao balcão virtual, era um endereço eletrônico aleatório, somente para cumprir. E havia outras unidades judiciárias que não tinham absolutamente nada, não tinha um telefone de contato, não tinha e-mail, muito menos balcão virtual. Isso me preocupou bastante. Por quê? Porque tem uma portaria conjunta da Presidência e da Corregedoria do ano passado que estabelecia que até julho de 2022, todas as unidades do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte deveriam ter isso no site, para que o cidadão pudesse se comunicar com o Poder Judiciário. Diante dessa informação, nós baixamos um comunicado
para que todas as unidades organizacionais do tribunal cumprissem esse requisito. Isso fazia o quê? Uns 10 dias, eram uns 10 dias antes que o CNJ estaria visitando o TJ. E aí era um requisito que a gente ia cumprir para que, quando eles chegassem lá, a gente tivesse pelo menos com esse item aí, ok. Só que a resposta ela não foi como a gente pensava, não foi tão exitosa. Então, aproveitamos esse momento do Maio Tecnológico para poder tentar sensibilizar os senhores a respeito dessa ferramenta, porque ela é essencial, não é? Para que a sociedade entre em contato com a justiça sem precisar ir presencialmente, porque quando uma pessoa vem, uma parte, o advogado, ele vem presencialmente, vocês podem concordar comigo de que demanda muito mais tempo para vocês isso. Quando eles mandam um e-mail, você responde o e-mail naquele momento que está com a sua folga de trabalho, você responde, não é? O telefone é mais rápido também. E aí vem a chamada de vídeo. Ah, mas eu não quero atender por chamada de vídeo. Existe uma forma de você agendar essa chamada de vídeo. Não precisa ser no momento que ele está chamando. E ele tem que passar por um primeiro atendimento, para depois ir para uma chamada de vídeo. Tá certo? Então, assim, é importante demais que a gente tenha essa ferramenta ao nosso dispor, porque ela vai facilitar a nossa vida enquanto servidor, não é, público. Tá certo? E aí, examinando a portaria conjunta número 39 de 2022, o que foi que eu observei? Eu observei que o artigo 3º, ele diz que o balcão virtual, ele tem que estar disponível das 8 às 18 horas, certo? E isso me preocupou, por quê? Porque a resolução do CNJ, ela diz lá que não precisa ser das 8 às 18 horas, não é o dia inteiro. A resolução do CNJ diz que é durante o horário de atendimento presencial. Então, a nossa portaria, ela foi além do que o CNJ disse que era para ter. E eu acredito que isso tenha sido um dificultador para que as unidades informassem, porque obriga que haja um atendimento no período da tarde. E acredito eu, já trabalhei no 1º grau, já fui chefe de cartório na 3ª zona eleitoral e na 11ª zona eleitoral, que é em Canguaretama. E eu sei o quanto é necessário o horário que a gente tem de expediente interno. Aquele expediente que você vai pegar os processos, que você vai colocar a sua agenda ali em dia, as suas atividades, as suas rotinas. Se você tem todo o dia aberto para atender ao público, fica complicado de você ter produtividade. Concordam comigo? Então, diante dessas coisas, né, que eu constatei, conversei com o desembargador Gilson, que é o corregedor, com o desembargador Amilcar, que é o nosso presidente, porque a portaria é conjunta, presidência e corregedoria, né? Mostrei esses pontos, mostrei também que a resolução do CNJ diz que, quando for uma chamada de vídeo, pode ser por agendamento, e a minha proposta, né, enquanto secretária-geral, vai ser de alterar essa portaria 39, para que a gente diminua o horário de atendimento por balcão virtual, certo? Adequando a resolução do CNJ, a 372, e que, se o advogado, se a parte quiser um atendimento por videoconferência, que seja previamente agendado, porque eu acho que vai ser bom tanto para a parte, como também para os servidores e magistrados. Tá certo? Então, esse aqui é o ponto que eu queria falar para vocês e dizer o seguinte, que diante dessa dificuldade de acesso de servidores, de partes e de advogados, o presidente do tribunal recebeu uma reclamação da OAB. Recentemente, o presidente da OAB teve com o desembargador Amilcar e relatou da dificuldade que tinha de acesso, não é, através do balcão virtual e de outras formas, às unidades jurisdicionais do Poder Judiciário.
E, diante disso daí, veio a palavra dele que não tinha esse acesso que ele achava, né, que estava dificultoso. Ele pediu, então, porque nós não tínhamos como dizer o contrário, nós não temos nenhum relatório estatístico disso, nós não temos nada, doutor Cleanto, que nos diga de que a informação dele é inverídica. Então, nós temos que ter, do nosso lado aqui, ferramentas que nos digam, olha, doutor Aldo, o senhor está dizendo isso, mas o nosso relatório diz que nós atendemos 90% das demandas. Então, assim, não é dessa forma também. Então, o que foi que o desembargador Amilcar fez? Pediu para que a CETIC desenvolvesse um mecanismo de pesquisa de satisfação do usuário externo. Então, a partir do momento que o usuário externo entrar em contato, vai haver uma pesquisa de satisfação. Sendo atendido ou não, vai ter lá um chat, não é isso? E um chatbot, de que ele vai responder se foi atendido, não foi atendido, foi bem atendido, não foi bem atendido, o que é que faltou nisso aí. Então, de forma de que a gente comece a melhorar a nossa imagem, porque ficam dizendo que não foram atendidos, mas a gente não tem nada ao nosso favor dizendo que atendemos, certo? Então, a gente está vendo, tomando essa providência aí, porque isso impacta, certo? Tanto na nossa imagem institucional, como também impacta, não é, no prêmio Qualidade CNJ. Porque, a partir do momento que nós colocamos lá um link de acesso para o balcão virtual, quando está naquele período em que o CNJ está averiguando se aquelas informações que nós prestamos, elas são verídicas, o que é que ele faz? Ele pega lá um link aleatório daquele ali e começa a ligar para as unidades para ver se é bem atendido, se vai ser atendido. Entendeu? Então, não é só estar por constar, eles testam isso daí, para poder, lá na frente, dar a pontuação. Então, é importante demais que a gente tenha esses canais virtuais de acesso na nossa página, para que a gente possa prestar um bom serviço à sociedade e esperar o mínimo de atendimento presencial, porque esse atendimento presencial é o que demanda mais tempo. Vem um advogado, não é? Então tem um tempo de receber, um tempo para uma água, para um café, para discorrer sobre alguma coisa. E quando é num atendimento, não é, remoto, é mais rápido, acredito eu. Tá bom? Então, essa aí é uma preocupação nossa. A minuta dessa portaria que vai ser alterada está sendo elaborada. Acredito eu que será dar um prazo pela presidência e corregedoria para que todas as unidades possam se adequar e colocar as informações necessárias, e, não havendo a resposta dessas unidades, não vai restar outra alternativa para a presidência e corregedoria que não seja pedir à CETIC para que crie de forma automática esses links, por ser uma determinação de um controle externo, não é, que regula nossas atividades, que é o CNJ. Tá certo? Então, assim, seria, a minha fala é mais para esclarecer da importância que tem esse balcão virtual, essa ferramenta que foi criada no momento de pandemia, e da importância que tem de nós preservarmos a nossa imagem e termos também argumentos de dizer que nós cumprimos, sim, o nosso papel e muito bem. Tá bom? Muito obrigada a todos e estou à disposição para o que precisarem na Secretaria-Geral. Quiserem entrar em contato comigo, vocês podem dispor, tem lá os canais de atendimento, podem dispor, qualquer coisa, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos. Dando continuidade, então, e aproveitando a fala de André, né, um gancho aí, a gente vai fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu na última sexta, trazendo exatamente a configuração do balcão virtual, como é que a gente faz essa configuração do balcão virtual, e falando um pouco também sobre a parte de audiências, né, a parte de gravação, a parte de transcrição, compartilhamento, e aí, em seguida, a gente entra no conteúdo programado para hoje mesmo. Bom, em relação ao balcão virtual, ele é um agendamento, como um agendamento de uma audiência, né? A gente vai fazer esse agendamento utilizando a conta da unidade judiciária,
Então, eu não preciso de uma conta específica para utilizar para o balcão virtual. A gente faz isso utilizando a mesma conta. O Teams, diferente do Zoom, ele permite logins simultâneos com a mesma conta, ou seja, eu posso entrar com a conta do primeiro juizado em um computador, outro servidor pode entrar com essa mesma conta em um outro computador. Então, já facilita bastante. Eu posso ter o balcão virtual funcionando aqui, como a audiência está acontecendo em um outro computador. Ou pelo celular, como o Rodolfo está lembrando. Tudo isso que a gente vai falar aqui, é importante frisar que, além do computador, ele estará acessível também a partir do smartphone, de um tablet, você consegue fazer da mesma forma. Para a criação do link do balcão virtual, né, do agendamento do balcão virtual, dentro do Teams a gente vai procurar a parte aí do calendário. No calendário, a gente vai clicar na data que quer iniciar o atendimento do balcão, ou então lá no novo agendamento, nova reunião, como o Rodolfo clicou aqui, e abrir a tela do agendamento. Para facilitar a identificação no calendário, na agenda, quando o usuário bater o olho, por padrão, a gente está adotando um nome único, que seria atendimento balcão virtual. Assim, quando eu olhar no calendário aqui, quando o outro servidor olhar, ele já vai identificar que aquele agendamento se trata para o atendimento. Em seguida, a gente adiciona um usuário ali como participante obrigatório. Essa informação ela é exclusivamente para que a gente possa realizar uma configuração após a criação do link, uma configuração de restrição para o acesso ao atendimento. A gente vai informar o horário de funcionamento, então marca ali a opção do dia inteiro. André colocou que tem a proposta aí de alterar a portaria para 8 às 14. Então, posteriormente, a gente pode editar esse agendamento e fazer a alteração do horário, não tem problema. Em seguida, vamos configurar a recorrência desse agendamento. O que é a recorrência? É informar quantas vezes eu quero que esse evento aconteça. Então, como o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, a gente vai marcar lá a opção todos os dias da semana. E ali já vai ficar selecionadas as opções. E clica ali em salvar. Pronto, dessa forma, o agendamento ele já está criado, ou seja, na hora que a gente der o enviar, no calendário, de segunda a sexta-feira, em todas as semanas, ele vai aparecer esse agendamento. Oi, pessoal, licença, só para colaborar com o Paulo, a pessoa que a gente vai botar como componente da reunião não necessariamente precisa ser maio tecnológico, como eu coloquei aqui, pode ser o chefe de secretaria, e é só para constar uma outra pessoa, certo? Não necessariamente, como eu coloquei, maio tecnológico, foi só para demonstração. Isso pode ser a conta até da própria unidade, não tem problema. É apenas para que o campo fique preenchido e assim a gente consiga fazer a configuração. Pronto. Criado o agendamento, faríamos aí as configurações de restrição desse agendamento, que seria exatamente definir quem é que pode acessar essa reunião. Todo agendamento que a gente cria no Teams, por padrão, a sala fica aberta a quem clicar no link e já conseguir entrar de forma automática, e isso não é interessante. É interessante que a gente veja que tem uma pessoa querendo contato, e aí, a partir dali, aquele atendente, né, a pessoa que está à frente do balcão naquele momento, vai aceitar a solicitação e iniciar o atendimento. Se a gente não fizer isso, corre o risco de eu estar fazendo um atendimento com uma pessoa, outro usuário clicou no link, já vai cair dentro daquela mesma sala ali, ouvindo outros assuntos, de repente não seja interessante. E aí essa configuração é exatamente para a gente bloquear esse tipo de acesso. Isso é válido também para as audiências, para evitar que, como muitas vezes no processo é criado um agendamento com um link único, não é assim, para que vocês possam colocar aí nas minutas dos documentos. Então, qualquer pessoa que já tenha recebido um documento vai ter o link em mãos. Se, porventura, clicar errado lá, troquei o dia, cliquei no link, vai entrar dentro da sala, numa audiência que não tem nada a ver com a dele. Então, essa restrição é exatamente para isso aí. A gente pode fazer isso editando aí a ocorrência, seria aquele dia em específico, ou eu posso editar a série, que aí vai para todas as datas que o balcão está aberto lá.
Clicou na opção lá de editar a ocorrência, a gente vai buscar pela opção de opções de reunião. Abriu? Abre. Bom, para alterar essa configuração, muito simples, a única informação que a gente tem que alterar é essa de quem pode ignorar o lobby. Então, por padrão, ele está pessoas da organização, ou seja, qualquer usuário do tribunal que tenha uma conta, como o Gilvan colocou no início, todos têm uma conta do Office 365, se clicar no link vai conseguir entrar. Então, a gente vai alterar essa configuração para somente eu, no caso que estou abrindo o agendamento, e os co-organizadores. Feito isso, pode clicar, Rodolfo. Lá em salvar, sim, tem uma outra opção, essa é mais interessante para a parte das audiências, que é essa de quem pode apresentar. A gente também modifica para somente eu ou o co-organizador. Essa configuração é mais no sentido de quem vai poder mexer dentro do Teams na hora que uma audiência estiver acontecendo. Um exemplo, a parte da gravação, transcrição. Então, se essa opção tiver todos, ou então membros da organização, qualquer pessoa que esteja participando daquele momento, daquele evento, ele pode ir lá na opção de iniciar a gravação, transcrição, parar a gravação, e isso pode ser ruim, porque no meio da audiência está lá, né, ouvindo uma pessoa ou outro usuário que não tem nada a ver, achando que vai estar iniciando uma gravação para ele está parando lá a gravação da audiência. E, além disso, a gravação no Teams, né, às vezes a gente pensa que ela acontece na conta que está logada e que abriu a sala, quando, na verdade, a gravação ela se dá na conta que clicou no botão iniciar a gravação. Já recebemos chamados na central de serviço informando isso. Estou procurando uma gravação que foi feita na minha conta e não estou localizando. E quando a gente vai fazendo a investigação, né, entendendo o chamado, observa que, na verdade, outro participante foi quem iniciou a gravação. E aí esse arquivo está na conta de um outro usuário. Né? Então, essa configuração, bloqueando para quem pode apresentar, facilita para identificar quem é que vai fazer a gravação dentro daquela conta. Bom, salvo as informações, a gente já está com o balcão virtual configurado. Depois de criado o agendamento, a gente precisa disponibilizar esse link no site do tribunal. Né? Todas as unidades receberam acesso ao portal, um login sem enviado pela comunicação social. A gente vai copiar esse link criado pelo Teams, que não é um link amigável, é um link muito extenso, vocês já devem ter observado, e vamos jogar em uma ferramenta de encurtamento. O que é a ferramenta? É um local onde a gente vai fazer a transformação desse link gigante aí, que não tem como a pessoa decorar, em um link mais simples, que fica mais fácil de você até informar a uma outra pessoa. Nesse encurtador, desenvolvido pelo tribunal, também lá pela CETIC, a gente vai jogar o link criado pelo Teams, e embaixo a gente vai informar o nome que a gente quer dar a esse link encurtado, a esse link amigável. Né? No caso, o Rodolfo está renomeando aí para Maio Tecnológico. E, ao fim, eu clico em encurtar. Pronto, a gente já tem ali LNK TJRN Juiz BR / Maio Tecnológico, um link que eu posso informar facilmente a uma pessoa para que ela consiga acessar às audiências, ou às reuniões, ou ao balcão virtual. Rodolfo está reforçando aqui, né? Dentro do encurtador, a gente tem essa opção, inclusive, de compartilhar o QR Code dela, que é ainda mais fácil, né? Se a pessoa quiser participar do evento do seu smartphone, eu não preciso digital, eu não preciso clicar no link, eu posso apenas apontar a câmera do celular e ele já joga a gente diretamente para dentro daquele evento. No caso das audiências, já temos unidades colocando o QR Code diretamente no mandado de citação, enfim, do mandado que convoca a pessoa para a audiência, ou seja, já facilita mais ainda
A pessoa vai receber esse documento e já vai ler o QR Code e vai entrar diretamente sem precisar digitar o link, seja ele o amigável ou não. Já ajuda bastante. Bom, de posse do link encurtado, a gente vai acessar ao portal do site do tribunal, que é exatamente para realizar a divulgação dele lá nos canais de atendimento da página do tribunal, né? Lembrando, como o Paulo já disse, a comunicação informou que todas as unidades judiciais e administrativas já receberam individualmente esses acessos, para que cada unidade faça a sua atualização, sem necessidade de entrar em contato com a CETIC ou até com a própria comunicação social. Certo? Esses links que a gente está utilizando aqui agora será repassado depois, compartilhado por e-mail para quem participou, para quem precisar, como também quem está assistindo pelo YouTube, certo? Esse portal aqui que a comunicação desenvolveu, vai entrar com seu usuário e senha, vai procurar a sua unidade a qual queira atualizar as informações. Eu vou colocar aqui a CETIC. Deixa eu só voltar aqui que eu não coloquei para editar. Vai ter a opção de ações e editar as informações. Aqui a unidade vai poder colocar qualquer outra informação, não só dos canais de atendimento, como um resumo da unidade, talvez as competências a qual a unidade é atribuída, certo? Colocar o endereço, que seja a unidade, qual for, e, posteriormente, salvar e avançar. Quando salvar e avançar, aqui vem a questão do balcão virtual. Aqui a gente pode cadastrar os telefones, como a gente está vendo aqui, a CETIC cadastrou 2 telefones, tanto de atendimento diretamente na secretaria, como da central de serviço. Cadastramos o e-mail, que pode ser cadastrado o e-mail da unidade, certo? Para a comunicação. Como o André bem disse, o balcão virtual não é composto somente do link de videoconferência, mas também dos outros canais de atendimento, e o link do balcão virtual. Inseriu as informações aqui, o link encurtado, vem aqui em cima e finaliza. Ou seja, essas informações já estarão disponíveis para o público, que foi o que foi dito por André, que diversas unidades não inseriram essas informações, o que ocasionou uma perda de pontos junto ao CNJ, não é isso? Quer continuar na audiência? Bom, então isso seria o que a gente teria para explicar a respeito da configuração do balcão virtual, né? Os atendimentos na tela de agendamento aí, Rodolfo. Ele fica marcado lá, assim como outros agendamentos. Observe que aqui no dia 12, a gente já tinha feito da semana passada, já tinha um balcão virtual, ficou outro abaixo ali. Então, assim, eu posso ter diversos agendamentos criados dentro da mesma conta, no mesmo dia, que não tem problema. A pessoa estando logada, cada um em um equipamento diferente, em um computador diferente, ela pode entrar e fazer a sua reunião de forma separada, gravar de forma separada. Então, se eu iniciar a gravação do meu agendamento, Rodolfo iniciar no outro computador, são gravações distintas, não tem problema. E aí a gente vai falar um pouco exatamente agora da parte de audiências, que entra nessa questão da gravação, transcrição. Só para aproveitar essa tela de calendário, só pular um ponto aqui, a gente ia falar de secretaria unificada posteriormente à audiência, mas seria interessante, tem secretaria unificada que eles dividem uma sala de audiência para mais de uma secretaria. Nesse agendamento, pode ser feito para cada unidade e ser dividido por cores, para a pessoa que está organizando saber de que vara se trata essa audiência, por exemplo. Pode colocar aqui, e quem é que está organizando, por exemplo, a categoria vermelha aqui, ser primeiro juizado especial, salvar, colocar a data direitinho, a hora, e pode colocar de outra unidade, com outra cor, para que não se confunda, e assim marcar várias audiências, para que essas audiências também não se confrontem nessa sala, visto que é uma sala compartilhada. Esses nomes podem ser alterados para o nome da unidade através do Outlook, e pode ser feito dessa forma para facilitar para as unidades unificadas, secretarias unificadas. Aí a gente pode passar para a audiência. No final? A gente solicita que seja no final, para a gente não
A gente é acostumado a apresentar para não perder o, o feeling aqui da apresentação. Bom, então, vamos entrar aqui na parte de gravação, não é? Para isso, a gente tem que abrir uma sala. Vamos clicar aqui no Reunir Agora, que seria a mesma coisa de abrir o agendamento lá. Entrar na sala. Tem que mandar o link para mim. Bom. O Rodolfo vai só compartilhar o link aqui comigo, para eu poder entrar nesse agendamento que ele fez e a gente poder ativar a gravação e transcrição. Pronto. Para a gente iniciar a gravação, todos aqui já devem executar aqui nas audiências, né? A gente vai lá na opçãozinha mais, gravar e transcrever, e aí a gente já tem a opção de iniciar a gravação e transcrição. Agora, isso de forma separada. Logo que a gente implantou o Teams, a opção da transcrição ela já entrava automaticamente junto com a gravação. Desculpe, a gente tinha que iniciar depois a transcrição, e essa transcrição entrava em outro idioma, entrava em inglês. Agora não, ele já dá a opção da gente iniciar somente a transcrição, ou se eu iniciar a gravação, automaticamente ele já inicia a transcrição. No entanto, ele já vai abrir a telinha perguntando a configuração do idioma. Como a gente fez na semana passada, ele ficou salva a informação da apresentação passada. Se for a primeira vez que for iniciar a transcrição, ele vai perguntar qual é o idioma que a gente quer que seja. Antes, o padrão era inglês, e todas as vezes que a gente precisava ir lá e alterar de inglês para português. Quando fizer a primeira vez, agora ele vai perguntar se quer que salve como padrão, colocar português como padrão, e salve não vai perguntar da próxima vez, que foi o que aconteceu agora. Na apresentação passada, a gente foi demonstrar, salvou, e agora ele não perguntou mais qual seria o idioma, e já iniciou a transcrição. Iniciada a gravação e transcrição, eu tenho a opção depois de parar. Eu tenho depois a opção de parar somente a transcrição, se quiser, e deixar a gravação transcorrer. Como aqui é só uma demonstração... você não tinha iniciado, né? Sim, só a transcrição. Pronto. Gravação agora? Como aqui vai ser uma demonstração, a gente vai só clicar para iniciar a gravação, transcrição, em seguida vai mandar parar, só para a gente mostrar como é que a gente localiza esse arquivo, né? É outra dúvida comum na central. Onde é que minha gravação fica salva? Como é que eu posso fazer para achar o arquivo, baixar o arquivo? Então, inicialmente, né, a gravação e a transcrição, ela fica no chat da reunião, ou seja, automaticamente, quando eu inicio a gravação, ele starta o chat dessa reunião, que é outra ferramenta que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, terminou a audiência, eu preciso localizar, baixar esse arquivo de forma rápida, eu posso ir diretamente no chat, mas eu posso também ir dentro do OneDrive, a conta OneDrive, que é a nuvem, né, o armazenamento em nuvem dessa conta do Teams, para localizar esse arquivo, né? Então, dentro do Teams, a gente tem uma opção lá chamada Gravações. Essa pasta Gravações é o padrão da Microsoft, onde todos os arquivos que são gravados em uma reunião, em um evento, onde eles ficam salvos. E por ali eu posso fazer o download, eu posso reproduzir, e uma das coisas que eu considero mais importantes é a parte de, por ali, a gente já fazer compartilhamento. Por ali a gente já disponibilizar essa gravação para um colega, para uma outra unidade, ou até mesmo para a parte, para o advogado. Então, a gente consegue fazer isso aí por dentro do OneDrive.
Para facilitar o acesso a essas ferramentas que, às vezes, a gente nem sabe que existe, o e-mail, por exemplo, é algo que todos já utilizam. Como é uma ferramenta em conjunto do Office 365, ao acessar o e-mail aqui nesses pontinhos aqui do lado superior esquerdo, ele já vai dar a opção de entrar em todas as outras ferramentas que estão disponíveis para cada usuário. Como foi dito anteriormente, todos têm acesso ao PowerPoint, ao Word. Antes a gente usava o BR Office, era uma reclamação que a gente tinha, né, que é um pouco ruim de manuseio, de utilização, mas os sistemas ficam todos disponíveis aqui. Como o Paulo falou, eu vou entrar no OneDrive. Todas as gravações ficam dentro da pasta Meus Arquivos e Gravações. A gente teve um problema no começo da implantação do Teams, que uma configuração padrão da gravação era que ia apagar essas gravações até 90 dias, se não fossem utilizadas. Aconteceu de a gente perder algumas audiências no princípio, algumas reclamações, a gente abriu um chamado com a própria Microsoft e fez essa alteração de tempo limite para uso. Ou seja, hoje não é apagado mais automaticamente. Todas as audiências elas ficarão aqui na pasta Meus Arquivos, Gravações. Certo? Já posso entrar no outro assunto? Só aproveitando esse gancho, né, que o Rodolfo falou aí das perdas de algumas gravações, a gente até sugere, apesar de ficar salvo, ficar gravado aqui, que o usuário ele possa, após a conclusão da audiência, já também subir esse arquivo para o processo, né? Digamos que é um segundo backup. A gente já tem o arquivo dentro do processo, então, numa eventual necessidade, pode ser baixado de lá também. Acabando a retrospectiva, foi um pouco mais longa que a gente imaginou. A gente vai entrar agora no assunto de integrações que nós temos no Teams. Foi bem importante o que o Givão falou. A gente até conversou com a colega Ivana ontem. O pessoal não sabe que o Teams não serve só para audiência, não serve só para videoconferência. Mas a gente tem diversas integrações neles, né, no sistema, não só integrações, como ferramenta de bate-papo. A gente tinha o SIC antigamente, que era utilizado bem antigamente. O Pandio, que foi colocado posteriormente, que já foi menos utilizado. E temos também o bate-papo, que pode ser usado. Eu uso de exemplo a CETIC. A CETIC hoje não usa mais o WhatsApp, grupo de WhatsApp para comunicação institucional. Nós criamos grupos no Teams e fazemos essas comunicações por lá. Ou seja, a gente conseguiu separar o WhatsApp, que é pessoal, para nossas conversas institucionais. Como já dito anteriormente, a gente pode instalar o Teams no celular e fazer a mesma coisa do WhatsApp. Vai receber mensagens, vai compartilhar arquivos da mesma forma que o WhatsApp, no entanto, sem misturar as informações. Nós temos algumas integrações com o sistema. Hoje nós temos a integração com o GRH, somente para visualizar nossos afastamentos, nossas férias. Temos aqui a informação, uma tela de notícias, que essas notícias são inseridas tanto pela CETIC, algumas informações sobre a CETIC, sobre tecnologia, como a própria comunicação social insere as notícias que são disponibilizadas no site. É uma forma de visualizar também que não seja pelo site. E temos integração com PJE, SIGAJUS e Ouvidoria. A princípio, a integração com o PJE se dá somente para magistrados. Mas, posteriormente, a ideia é que essa integração a gente consiga abranger para os outros servidores. Como é que se dá essa integração com o PJE, por exemplo? O magistrado que está de plantão, ao chegar um processo naquelas tarefas específicas de conclusão, nas quais ele precisa atuar, vai chegar um alerta sonoro para o magistrado, visto que o plantão às vezes se dá no final de semana, de madrugada, e para que a pessoa não fique o tempo todo na frente do computador, chega um alerta sonoro para que ele saiba que chegou um processo de urgência, né? Temos a integração também com o SIGAJUS. Deixa eu clicar aqui. Ele vai informar as unidades a qual nós somos vinculados no SIGAJUS, dizer quantos processos temos de pendência, de assinatura, quantos processos temos na unidade, quantos documentos temos, enfim, a gente sem precisar acessar o SIGAJUS, a gente já consegue saber se temos algo para fazer, ou seja, algum processo para receber, assinar algum documento.
como também temos a integração com o sistema de ouvidoria. Os requerimentos que chegam para a gente diretamente, o requerimento pode chegar tanto para a unidade como para a pessoa, para o servidor, eles vão chegar aqui também, certo? Para a gente saber, ou seja, não precisa entrar no sistema de ouvidoria, só visualizar aqui. Tendo alguma informação, ao clicar no númerozinho que vai aparecer, no caso da quantidade de requerimentos, ele já vai abrir o sistema de ouvidoria e você vai poder tratar diretamente no sistema. Outra integração que temos, igualmente no site, onde a gente tem aquela parte de sistemas, que vai lá para ver todos os sistemas do tribunal, a gente tem esse botão de sistemas aqui, onde eles já estão disponíveis também. Sem precisar que coloque no favorito, sem precisar entrar no site do tribunal e pesquisar naquela lista. É uma forma mais fácil de achar os sistemas. PJE, sistemas da área criminal, da área civil, já está tudo disponível aqui. E essa configuração ainda não está dessa forma, mas é uma evolução do TJRN Alertas, que esses links apareçam aí específicos para cada área de atuação. Então, vamos supor que seja um servidor de vara criminal. Vai aparecer aqui os links que geralmente são utilizados pelas varas criminais, civil, da mesma forma, família, enfim. Então, a ideia é que isso facilite para o usuário o acesso ao sistema, a informação que ele está precisando. Então, eu não vou precisar ir na intranet, como o Rodolfo colocou, listar todos os sistemas e buscar aquele que a gente quer utilizar. Ali já vai aparecer de uma forma mais detalhada. Mostrando um pouco aqui do chat, a gente tem a opção de criar grupos, como no WhatsApp também, poder compartilhar os arquivos junto com os colegas, sem que esses arquivos ocupem lugar no nosso celular, espaço no celular, eles ficam na nuvem. Ou seja, você cria um grupo da sua unidade, pode compartilhar esses arquivos ali. As pessoas podem visualizar os arquivos, como também podem editar os arquivos em conjunto, como eu vou mostrar já. Vou passar pela parte do Agile antes, que é outra integração que temos, que é a nossa central de serviço. Hoje a gente tem algumas formas de abrir um chamado no Agile, que é por telefone, pelo site, e temos também, através desse chatbot que está disponível para todas as unidades. Esse chatbot, você pode abrir automaticamente um chamado, como também tem informações de unidades, a gente pode conseguir informações de telefone, balcão virtual de cada unidade aqui, certidões de antecedentes podem ser retiradas pelo sistema, pelo bot, que também está disponível no WhatsApp. Na verdade, pelo WhatsApp, a gente quer tirar um pouco o WhatsApp, mas os usuários externos, o jurisdicionado, pode, e através do WhatsApp, solicitar uma certidão de antecedentes através do nosso bot. Tanto como também, internamente, através do bot dentro do Teams. Dentro desse atendimento automatizado, assim, uma função relativamente recente, mas que eu acho que é muito útil, e hoje é um dos maiores números de chamadas que a gente tem em nossa central, é da parte de criação de nova senha de rede ou então desbloqueio de conta de usuário. Muitas vezes o usuário entrou de férias ou esqueceu a senha, tem que entrar em contato com a central para fazer o desbloqueio, para gerar uma nova senha, e isso acaba perdendo um pouco de tempo. Pelo WhatsApp aqui, como o Rodolfo colocou, no atendimento automatizado, ou por dentro do Teams, quando tiver o acesso, já tem essa opção de o próprio usuário redefinir a sua senha, sem receber uma senha padrão. Ele vai receber vai definir a sua própria senha e também desbloquear a conta. Às vezes, por vezes a gente digita aqui a senha errada, ou então a senha expirou e aparece a informação de que a conta foi bloqueada. Por dentro desse atendimento, a gente também já consegue fazer o desbloqueio da conta e já voltar a trabalhar de forma quase que imediata. Exato. Aí a gente tem outras informações aqui, que é informações sobre PJE, perguntas e respostas, falar com alguma unidade, ele tem as informações, consultar a indisponibilidade de sistemas, que quando o PJE fica fora, o diário, a gente tem um sistema Siri, que é o sistema de disponibilidade, você pode consultar também pelo bot, emitir certidões e perguntas frequentes de outros assuntos, não só do PJE. Quando a gente faz a integração, fala com ele, ele já vai dar as opções e por número, que nem aqueles call center de banco, enfim. Call não, que agora é o chatbot, né? Através do WhatsApp, digitando os números, a gente consegue fazer todo o atendimento. Certo?
Nessa tela ainda do Agile, né, do aplicativo Agile, a gente tem a própria informação dos chamados, ou seja, a gente registra o chamado por lá e podemos fazer o acompanhamento também. Então, a gente tem a mesma tela do Agile Web, né, que a gente tem lá no navegador, a gente tem ela dentro do Teams, podendo visualizar os chamados que foram registrados, os chamados que estão pendentes com o usuário. Então, às vezes, a central realiza o atendimento e necessita de uma confirmação ou de alguma informação adicional, o chamado vai ficar pendente com o usuário. Por aqui a gente já consegue fazer, pelo celular também, né, e dar retorno a esse chamado para que ele possa ser dado continuidade, né. Então, essa informação dos chamados registrados no Agile, a gente também já consegue por dentro do Teams, do aplicativo Agile. Saindo um pouco do Teams, efetivamente, a gente vai falar, para finalizar o último assunto, compartilhamento de arquivos, como a gente falou anteriormente, que esses arquivos podem ser... Tá ok. Obrigado pela presença. A gente vai tentar ser o mais breve para não tomar muito mais tempo de todos, certo? A gente tem um compartilhamento de documentos. Muitas unidades, por exemplo, vão editar um documento e, às vezes, tem que fechar o Word para que um colega possa dar continuidade. A gente, na versão do Office 365, vários usuários podem editar esse documento simultaneamente. Ou seja, eu posso fazer uma parte do documento, Paulo pode fazer outra parte, sem atrapalhar no desenvolver dele. Ou seja, Paulo está digitando aqui, eu vejo quem está digitando, e a gente pode, conjuntamente, fazer um documento. A gente faz termos de referência lá na CETIC, onde várias pessoas atuam ao mesmo tempo. Esse documento não precisa estar aberto, precisa fechar um para o outro abrir. Ou seja, a gente pode fazer esse trabalho colaborativo, que é a ideia justamente do Office 365. Interessante e importante, ao compartilhar o arquivo, a gente pode compartilhar esse arquivo com usuários externos, certo? No entanto, tem umas questões de segurança que a gente tem que ficar atento. Esses arquivos podem ser compartilhados e inseridos no PJE, por exemplo. O PJE não aceita algum tipo de extensão, por exemplo, arquivo executável ou um arquivo muito grande. Se esse arquivo que a gente queira colocar uma prova seja muito grande, a gente pode colocar no Teams e gerar esse link, encurtar o link e colocar no PJE, um termo de juntada, colocar aquele link, então, aquela parte vai ter acesso àquele arquivo. No entanto, é importante essas questões de segurança, porque quando a gente vai compartilhar, ele dá essas opções de poder editar, poder revisar e poder exibir. Importante que, quando for para uso externo, para o público externo, como uma prova, por exemplo, colocar somente poder exibir. Por quê? Porque se a gente colocar uma audiência lá e compartilhar com um usuário externo, Ministério Público, seja qual for, eles vão conseguir poder excluir. Sem querer, vão excluir e perdeu realmente de vez o arquivo, porque a gente deu essa possibilidade. Como também podemos limitar a data que aquela pessoa, aquele grupo, tenha acesso a esse arquivo. Um exemplo, você vai ter uma semana para preencher isso aqui, um arquivo, por exemplo, você pode definir essa data, como também pode definir uma senha de acesso a esse arquivo. Um processo sigiloso, que só uma pessoa possa ter acesso, pode criar uma senha e passar só para aquela pessoa verificar. E importante informar também que a gente pode bloquear o download, ou seja, a gente vai abrir o arquivo em PDF, por exemplo, ou do próprio Word, mas a pessoa não vai conseguir baixar o arquivo, se tiver essa restrição, que é de extrema importância. Dando um exemplo aqui do arquivo compartilhado no PJE, a gente tem um exemplo que foi clássico aqui na visita do CNJ, que a gente tinha um processo paralisado há mais de 100 dias em uma unidade, e a unidade disse que não deu andamento porque tinha uma prova que o arquivo era realmente muito grande e não conseguia inserir no PJE e não conseguia dar andamento. Claramente, ele ficou parado lá. Nós entramos em contato com a unidade e foi feito exatamente isso que eu disse antes. Foi gerado o arquivo, colocado na nuvem e gerado o link. A única diferença é que a pessoa aqui não encurtou o link. Notem que aqui o link está aquele não tão amigável, o link bem grande. Foi colocado esse link no processo, a parte conseguiu ver as provas que não estavam anexadas ao processo, e o processo, consequentemente, andou e saiu daquela lista de paralisados há mais de 100 dias. Né? E, para finalizar, uma informação importante, deixa eu abrir aqui o
o OneDrive, por favor, só um minuto. A lixeira. Deixa eu só achar aqui. Certo. Quando a gente coloca um arquivo na nuvem e sem querer apagar, automaticamente esse arquivo vem para a lixeira, certo? Esse arquivo vai ficar disponível na lixeira ainda por 30 dias. Ou seja, se excluir o arquivo sem querer, ele foi para a lixeira, passou-se os 30 dias, esse arquivo será perdido, infelizmente. Caso procure na lixeira principal, ele tem uma lixeira secundária, que é um segundo estágio aqui embaixo, que é bem pequenininho, mas também pode estar aqui. Ou seja, eu excluí da primeira lixeira, ela vai para a segunda lixeira, que é para você ter certeza que realmente você queria excluir aquele arquivo. Mas, igualmente, da primeira, passou-se os 30 dias, esse arquivo é excluído, ou seja, não fica mais disponível. Que é o que acontece, está acontecendo bastante nas audiências, o pessoal vai mover sem querer, exclui essas audiências, e às vezes a gente não tem como recuperar porque passou-se esse tempo. Certo? E assim, deixa eu só verificar aqui, eu acho que a gente termina a parte de integrações e compartilhamento, que é o assunto desse nosso segundo encontro. Sim, a gente fica aberto para perguntas e algumas dúvidas que vocês possam ter. Pelo jeito, era para isso tem. mesmo, para perguntar se vocês tinham alguma dúvida, alguma pergunta. O doutor Paulo Giovanni já foi tirada a dúvida dele, ele disse ali. Bom, da mesma forma que a gente faz a configuração do link do balcão e ele fica recorrente lá no calendário, as configurações que eu faço lá, ela fica padrão. Então, dia 1, 2, 3, 4. Então, para as audiências, né, então você pode criar um agendamento chamado audiência de conciliação, audiência de instrução, vai gerar o link, e criar a recorrência daquele agendamento, né? Então, vamos supor que ela acontece toda quinta-feira. Não tem problema, você pode criar aquele link. A questão da recorrência facilita para a gente visualizar dia a dia que tem aquele agendamento marcado. Se não for isso, se você criar um único agendamento, dia 1º, por exemplo, e a gente está no dia 20, aquele agendamento lá não se perdeu, aquele link continua válido, né? Então, se ele foi disponibilizado dentro do arquivo da audiência, né, da intimação, por exemplo, e foi feita essas configurações de restrição, elas estão salvas lá para sempre que você abrir aquela audiência lá. Não, aí é onde está. Você pode utilizar aquele mesmo link, você não precisa ficar, a não ser que queira, né? A não ser que queira. Se quiser utilizar um único link, você pode sempre divulgar aquele que já foi criado anteriormente. Não, é só complementar, porque a pergunta eu iria lhe fazer. Você usa um link para cada audiência marcada, porque você pode usar o mesmo link para todos. Você não precisa gerar um link diferente. Ou seja, você cria um link só, um link único, encurta ele, e esse link vai servir para todas as outras audiências, e você vai usar a mesma configuração para sempre. Feito uma vez, ele vai servir para as outras que você utilizar esse mesmo link. Não é necessariamente gerar um link para cada audiência. Licença. Aqui, Andréa. Um questionamento. A gente que faz as audiências de instrução e julgamento, geralmente, quando vai entrar uma outra testemunha, a gente segue direto fazendo a gravação. Tem como interromper e não ser gerado um novo link, ou eu não posso interromper, eu tenho que dar continuidade à gravação? Não, se interromper a gravação e for iniciar, aí vai ser gerado um novo arquivo. Certo, arquivo, eu falei errado, desculpa. É uma nova gravação.
Mas Certo. existem outras maneiras, né? Assim, se essa pessoa que vai ser ouvida depois, ela não precisar estar na audiência naquele momento, com aquela configuração inicial que a gente fez do lobby, ela vai ficar lá aguardando até que alguém admita a entrada dela. Porque geralmente a gente faz assim, a gente vai, tipo, em audiência de instrução e julgamento, a gente tem um lobby aberto e você vai admitindo de acordo com o horário, que é um link único, que é gerado, no caso, no nosso juizado. Então, sempre vai, né, na intimação para a pessoa, para a audiência, já vai aquele link, e eles ficam em lobby. Então, você vai permitindo o acesso à entrada. Mas é assim, a dúvida é essa, se eu tenho como pausar e reiniciar? Não. Não. Aí, Ok. uma segunda solução é o que a gente chama de sala de grupo, que dentro da audiência, que você fechou lá, a gente pode configurar como se fossem outras salas. Né? Então, eu posso remeter essa pessoa para essa outra sala e depois voltar ela para a reunião principal. Ok. Aí, essa pessoa, quando está na subsala, digamos assim, ela não está saindo na gravação da sala principal. Ok, obrigada, hein? Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Eu sou da Secretaria Unificada dos Juizados da Fazenda, aqui na antiga sede, né? E eu tenho uma pergunta e também queria dar um feedback, se for possível, pode? A primeira pergunta é que, antes da gente se mudar para cá, todos nós, a minha chefe, que já foi do CETIC, a Emanuele Guanabara, ela aproveitou de ser da antiga casa e sempre, quando tinha alguma novidade, ela tentava a gente testar se estava funcionando as coisas. E, no primeiro momento, que foi mais ou menos no final do ano passado, a gente testou e via que, em alguns celulares, que a gente mandava o link como convite para testar, a pessoa conseguia se logar e em outras não. E aí, no primeiro momento, ficou a dúvida se seria uma questão de ser Android, ser iPhone, coisa parecida. Aí, isso seria uma primeira colocação, que eu acho que já deve ser sabida e superado, né? E também, alguns poucos advogados, eles como é que eu vou dizer, se aventuraram, é o medo do novo, né? De fazer essa comunicação. Então, persistiam na forma de telefone, de e-mail. Então, a gente ficou preocupado, não por ter uma nova ferramenta, porque nosso setor tem uma unidade de atendimento, né? Que envolve tudo isso. Então, imagine que tem uma mesma pessoa, o mesmo ser humano, mas que ele tem que atender um telefone, tem que responder o WhatsApp web, tem que olhar o e-mail e tem que olhar como é o nome? Esqueci agora. O Teams, né? Então, assim, nenhum problema de ter algo melhor, né? Mas temos que concentrar e também impedir o contrário, que desconcentre, porque você não tem como dar atenção a dois senhores, né? Então, é uma crítica construtiva a refletir a respeito disso, certo? E a outra coisa é que os advogados, eles estão, às vezes, fazendo o encaminhamento por um e-mail, e esse e-mail é olhado todo dia, mas, às vezes, o mesmo advogado que mandou o e-mail, ele liga, e aí o telefone está ocupado, porque os telefones, a maioria não tem aquela forma de espera para dizer que está. Então, eles julgam que nós estamos ignorando eles, não atendendo, o que não é verdade. Então, diretamente, quando ele não consegue, ele vem no WhatsApp web ou vem no e-mail e diz, eu liguei para tal secretaria, para tal juizado, ninguém atendeu. Para ele, ninguém atendeu, mas ele não estava vendo que alguém estava ao telefone. Certo? Acho que é isso o resumo. Só voltando um pouco à parte lá do Android, do iOS, né? Assim, como o link ele é um link que é disponibilizado para o usuário e a gente depende de outros fatores, no caso da pessoa externa, para acessar, a gente não tem como dar essa garantia de que o telefone da pessoa está atualizado, se a internet dele é boa, né? Se ele está com um pacote de dados suficiente para participar de uma audiência por telefone, por exemplo. Então, a gente não tem como dar essa garantia, não é? Já tivemos situações de usuários que reclamaram dizendo que não estava funcionando o Teams, mas internamente a gente na rede do tribunal via que não estava tendo nenhuma dificuldade, o acesso estava de fora para dentro.
Ah, mas o site do tribunal está bloqueando. Não, esse é um link que vai para a nuvem da Microsoft, é uma contratação que a gente tem junto à Microsoft. Então, assim, não tem como a gente dar essa garantia da pessoa que está fora, como ela está utilizando. Já tivemos situações também do próprio computador, o usuário tentando acessar, mas por dentro do navegador de internet. O Teams ele tem algumas restrições, e aí, assim, à medida que vai se atualizando, ele vai fazendo as correções, mas até um tempo atrás, ele não funcionava direto do Firefox. Se eu estivesse tentando acesso a partir do navegador, eu tinha que utilizar o Chrome, se fosse pelo navegador. A central de serviços ela está lá à disposição para atendimento de todos, e eles já têm essas orientações. O recomendado é que a gente tenha o aplicativo instalado, seria o melhor dos mundos, mas se não, para a gente ir passando essas orientações. Isso, internamente, a gente tem como garantir que os computadores tenham Teams instalado, mas no caso de usuários externos, quando o Paulo... Isso. Sendo que o usuário externo, como eu disse, a gente não tem como garantir que a pessoa esteja utilizando o aplicativo ou esteja com a internet boa, como o Paulo bem disse. Esse encurtador do TJ, ele está no site do TJ? Vou lhe mostrar aqui exatamente no acesso, ponto que eu falei aqui. Está no site do TJ e tem aqui em sistemas, utilizando o Teams. Certo, fica dentro do Teams, da plataforma também. Também, tem no site também, mas ele já fica aqui, até o primeiro link. Ó. Certo. E a outra dúvida é, se eu quiser compartilhar a audiência, eu acesso pela plataforma do Teams, o arquivo, ou eu vou para o OneDrive para poder criar o link para... Eu sugiro ir pelo OneDrive, porque lá tem mais opções de configurações de compartilhamento. Certo. Se for por dentro, as configurações são restritas. Acessando pela mesma conta, né? Pela mesma conta. Pelo mesmo e-mail que eu fiz. Pelo mesmo e-mail. Tá ok. O GRH ele é restrito de acesso somente dentro da rede do tribunal. Ele não é liberado para acesso externo. Isso. O SIGAJUS sim, porque tem servidores que estão híbridos que precisam de acesso. O GRH não tem essa liberação. Realmente é restrito por questão de segurança. A tentativa de acesso está sendo pelo pacote de dados ou na rede corporativa Wi-Fi? Aí precisaria estar conectado a uma VPN. Normalmente no celular a gente não está. Então, se fosse pela rede Wi-Fi, a corporativa, provavelmente abriria o site do GRH. Eu digo pelo Wi-Fi do tribunal. Aqui dentro, você não consegue acessar o GRH, por exemplo, com o Wi-Fi do tribunal? Não, de casa, pelo Wi-Fi de casa é diferente. Aí, se puder verificar, mas se não estiver funcionando com o Wi-Fi do tribunal, a gente solicita uma verificação por parte daqui, porque pelo Wi-Fi é para funcionar. O Wi-Fi corporativo. Mais alguma dúvida? Quando termina, juntando aquilo dentro do PJE. Pelo que vocês falaram aí, então, eu posso ir pelo OneDrive, criar um link. Pode fazer isso para a gente? Posso. Por favor, demonstrar que vai economizar um monte de trabalho. Certo, sem problema. Vamos aqui no OneDrive. Eu vou aqui na pasta gravações. Vou compartilhar ele. Se quiser fazer as configurações que eu disse, ó, de quem pode editar ou só exibir e aplicar. Ele vai gerar o link. Eu não sei se eu estou sendo rápido, desculpa. Porque não, tá. Vai gerar o link, aí pode copiar e no encurtador você pode colocar, deixa eu criar um novo aqui, início. Como é de um processo específico, aí você pode colocar o número do processo aqui, por exemplo. Aí quando encurtar, ele vai ficar o link... Ó, link tjn.br e o número do processo. Aí, com esse link aqui, pode colocar num termo de juntada no PJE, por exemplo. Se quiser colocar esse QR Code, que fica tão chique. Pode colocar Copia também. Como?
Bota um print screen da tela. Ah, tá. Não, tá. Tem que botar o arquivo. Bota o print screen, eu pego aqui. E eu copio só. Pode. Certo? Deu certo? Deu. Valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu acho que a apresentação técnica é isso. Agradecer a paciência e atenção de todos vocês. A gente sabe que uma sexta-feira, 12h30, já é bem complicado, né? Tá aqui ainda nesse ritmo. Agradecer também a equipe da CETIC, que tem sempre nos apoiado aí nos projetos, todos aqui presentes, os gestores. Passar para aqui a nossa secretária-geral para dar as últimas palavras. Tá bom. Eu não sei vocês, mas eu gostei bastante de estar aqui, né, com todos. E quero, nesse momento, agradecer a doutor Cleanto, né, pela acolhida, por estar aqui nesse momento, que eu acho que é um momento muito bom, né, de conversa, de mostrar ferramenta e a gente tirar as dúvidas. Só tirar aqui pegar um feedback de vocês. Vocês acham que esclarecer dúvidas ao final é melhor do que durante? É melhor ao final? Pronto, só para a gente manter, né, isso para as próximas. Um outro ponto que eu queria dar um informe para vocês. Ontem eu tive uma reunião com a doutora Ádia e com a doutora Ticiana, né, que são da Smarne. E a minha preocupação de capacitar o primeiro grau. Eu tenho essa preocupação, porque é aqui onde tudo nasce, não é? E se a gente tem um servidor bem capacitado, a gente vai ter um servidor com aquele machado amolado, em que ele vai derrubar mais árvores com menor esforço e com maior, né, em menor tempo. E dar mais qualidade de vida também para o servidor. E aí ela disse o seguinte: então, André, faça o seguinte, passe um ofício circular para todas as unidades, pedindo informações sobre que tipo de curso de capacitação que eles estão precisando. Pois. É uma coisa que eu já vinha solicitado até. Sim. Eu acredito que os servidores, de uma forma geral, aqui, conhecem muito bem o processo de conhecimento, mas eu vejo nos gabinetes mais dificuldade com o processo de execução, principalmente com as ferramentas de execução. Então, eu acho que um curso sobre o processo de execução, com todas essas ferramentas novas de execução que a gente está usando agora com suspensão de CNH, com Sniper, eu acho extremamente importante a gente ser qualificado na parte de execução, que eu acho que é uma dificuldade aqui dos juizados especiais. Os processos de conhecimento, eles andam rápido, mas quando a gente chega na execução, muita coisa trava. Tá certo. Então, eu acho que seria uma ideia boa. Tá bom, excelente. Então, esse ofício deve estar vindo na próxima semana, doutor Cleanto, tá certo? Para cá e para todo o primeiro grau. E aí ver, mas assim, ver, como foi dito agora, não é, pelo colega, uma capacitação que venha a otimizar o seu serviço, que você precisa, não, eu quero fazer um curso de inglês. Não é isso. É o que é que eu preciso para desempenhar melhor a minha função. Para que eu tenha menos esforço, para que eu produza mais, mas não seja tão desgastante para mim. O que é que precisa? Então, fazer esse levantamento e, a partir daí, a Smarne promover cursos de capacitação para todo o Poder Judiciário, vendo dessa forma. Vai continuar tendo aquelas capacitações que o CNJ pede, que são obrigatórias, né? Então, assim, tem uma capacitação que o CNJ pede que a gente não cumpre, que é a linguagem em Libras, que é essencial, pessoal, é essencial, porque a gente lida com o público, então a gente tem que ter pelo menos uma pessoa em cada vara, em cada secretaria, que tenha esse conhecimento para um mínimo de comunicação. Então, eles pedem isso, não é? Lá no TRE, a gente faz todo ano essa capacitação. Tem um instrutor lá que ele é maravilhoso, por ele ser deficiente. Então, ele consegue passar isso de uma forma bem leve, muito bacana, e é sempre muito elogiado. É briga para entrar nessas turmas, sinceramente, lá, porque tem realmente contagiado. Então, assim, eu peço o apoio de vocês nisso aí, porque vai ser bom.
não é? A gente conhecer um pouco do outro, da deficiência do outro, e trazê-lo para a forma inclusiva, né? Trazê-lo para junto e a gente prestar um bom serviço à sociedade. Porque a nossa função é essa, né? Somos servidores públicos, somos pagos para servir ao público. Então, quanto mais a gente tiver isso em nossa mente, a gente vai trabalhar com leveza e vai fazer bem o nosso serviço, não é? E, quem sabe, lá na frente, a gente ter um resultado muito positivo da sociedade ao nosso respeito. Tá bom? Então, quero agradecer a todos e, mais uma vez, me coloco à disposição. Obrigada. Doutor Cleanto, pode dar uma palavra aqui, doutor Cleanto? Encerrando o nosso evento. É muito bom quando a gente conclui uma jornada, né, e avalia que tudo foi alcançado. E me parece que foi o que ocorreu aqui hoje, né? Agradecer a Andréa, a Gerânia, a todo o pessoal da CETIC, da administração, enfim, do tribunal como um todo, e agradecer também, principalmente, a vocês, servidores aqui dos juizados, e também o Fórum Fazendário, que é nosso vizinho aqui, e que também a coordenação é responsável pela gestão predial. E dizer que os juizados, e aí usando até algo bem óbvio, os juizados são realmente especiais, né? Eu tenho tido uma experiência realmente muito boa no pouco tempo que estou à frente dos juizados, mas porque a cada dia eu tenho visto, no olhar de cada servidor, esse interesse, esse objetivo de melhorar e de aprender. Se fala tão mal e tanto, né, sobre o serviço público no Brasil, né? A gente, infelizmente, ouve muito se falar mal do servidor público como um todo, e foi aquilo exatamente que a Andréa falou, né? Todos nós somos servidores públicos, estamos aqui com essa finalidade, né? Prestar um bom serviço, prestar um trabalho de qualidade para a população que, afinal de contas, paga os impostos e precisa ser atendido, né? Então, aqui nos juizados a gente tem percebido muito isso, sabe, Andréa? E a gente fica muito feliz quando o tribunal se disponibiliza a utilizar um espaço como esse aqui, não é? E se aproximar do servidor e mostrar para o servidor de que o tribunal não está ali somente para criticar, para fiscalizar, mas principalmente para dar a mão e dar as ferramentas para que a gente possa fazer um bom trabalho, né? O Gerânio, como eu disse anteriormente, estava conversando comigo e a gente estava falando exatamente disso, de como o Teams é subutilizado e o como a gente pode usar ferramentas como essas para facilitar o nosso trabalho, que é o objetivo primordial, né? Então, assim, óbvio que em uma hora a gente não vai aprender, né, a utilizar uma ferramenta como essa, mas o objetivo foi alcançado no sentido de que é para despertar esse interesse, para que a gente possa, a partir daí, usar a ferramenta, errar, não é? Porque eu acho que na informática tem muito disso, né? É mexendo, é clicando, é abrindo, é aprendendo, que a gente começa a entender a ferramenta, inclusive entender para que é que ela serve e até para que ela não serve, né? Ou seja, entender o que é que ela proporciona para o nosso trabalho e facilita o nosso trabalho. Então, eu acho que realmente foi uma jornada vitoriosa. A coordenação está sempre à disposição para recebê-los aqui. Os juizados, como eu disse, são especiais mesmo, os nossos servidores são especiais porque se comprometem e vestem a camisa. Então, acredito que esse tenha sido o testemunho que todos presenciamos aqui hoje. E agradeço isso, né, o tempo que todos nós abrimos mão, apesar da quantidade absurda de processos, das nossas cobranças, para aprender um pouco mais e entender de que tudo isso vai acabar resultando em melhoria da qualidade do nosso trabalho e também para que a gente possa ter um pouco de paz de espírito até no trabalho, né? Porque são essas ferramentas exatamente que permitem que a gente tenha uma produção maior com muito menos esforço. Então, parabenizo a todos e agradeço em nome da coordenação, em nome do tribunal como um todo. Muito obrigado. Eu queria só lembrar que nas próximas sextas, né, 19 e 26, a gente continua com as apresentações.